Olá, tudo bem? Meu nome é Aleph Menezes, eu sou estudante do 10º período de Psicologia da Universidade da Amazônia e o meu trabalho é Formigas de correição do gênero Eston contra formigas cortadeiras do gênero Ato, uma análise do comportamento de reconhecimento de uma presa e seus predadores. O trabalho foi realizado por mim, Aleph Martins Menezes, por Lucas Gerardo Moreira, Rafael Williams Baena Ferreira e Giovano Leandro Lopes. Nós fomos orientados pela professora doutora Raquel Leite Castro de Lima e o professor doutor Hilário Povas de Lima. Quando a gente vai falar de formigas de correição, a gente tem que levar em conta que elas são consideradas predadores de topo dos neotrópicos. Isso porque elas são capazes de predar todos os demais invertebrados presentes dentro das cadeias alimentares. E as formigas cortadeiras, em contraparte, são grandes herbívoros dos neotrópicos. Segundo o IRT, são capazes de forragear até 15% da área qual vivem. E bom, na história evolutiva das espécies, a relação mais antiga é a predação. E nessa, o predador ele é forçado a se adaptar a reconhecer a presa. Assim como a presa é forçada a se adaptar a reconhecer o predador, para que assim ela possa evitar a predação e o predador, em contraparte, deve evoluir para que ele possa conseguir predar a presa. E um dos principais elementos para lidar com a predação é o reconhecimento do predador. E bom, a partir daí nos surge uma dúvida. Qual seria a reação das formigas cortadeiras à presença do predador? E bom, a nossa hipótese ela sugere que as formigas cortadeiras seriam capazes de reconhecer os predadores através do hidrocarboneto cuticular. Também elas empreenderiam algum mecanismo de fuga, ou então tentariam fechar o ninho, ou então diminuiriam o fluxo de operárias, algo do gênero, para que elas evitassem a predação. Bom, os espécimes que a gente utilizou no estudo foram coletados no Parque Ecológico do Guma, os espécimes de Eston Burkelli, e no ambiente urbano nós coletamos operárias de Ato e odontomacos. Foi utilizado o método de coleta ativa, ou seja, utilizando pinças para colocar as formigas dentro de potes que logo depois foram congeladas até a data dos testes. Foram realizados 19 testes em 4 colônias. Desses, 8 com predador, 7 com competidor e 4 com neutro. O protocolo experimental que a gente utilizou foi o de Parminger, que consiste em gravar a trilha de forrageio por 2 minutos. Né? No caso, nós padronizamos com 2 minutos. Antes e depois 2 minutos depois de inserir o estímulo. Né? Então, grava por 2 minutos, insere o estímulo, ou seja, o competidor, neutro ou então predador, e depois mais 2 minutos. E a partir daí nós fizemos as análises utilizando o R, medindo de 10 em 10 segundos a entrada e a saída de formigas carregadas ou não. E a partir daí nós utilizamos os dados que a gente conseguiu levantar para fazer o estudo estatístico dentro do software R. E lá nós seguimos para o teste de Wilcoxon e Kruskal-Wallis, onde nós não conseguimos um p-valor significativo, demonstrando que a diferença não é tão grande assim. Então, provavelmente algo aconteceu que alterou nossos resultados. Esse boxplot ele exemplifica um pouco mais disso, mostrando no fluxo total de operárias. O eixo Y ele vai estar destacando o total de operárias e o X ele mostra cada estímulo, apenas no momento depois. Os dots, eles são os pontos, no caso, eles representam cada estímulo, né, conforme a cor, e a sua dispersão. E a gente também tem esse slide que demonstra o fluxo de entrada e saída, conforme o tempo passado dos vídeos. A gente percebe um aumento grande no fluxo de odontomacos, algo que é contrário à nossa hipótese inicial, porque supostamente odontomacos deveria ser um estímulo neutro. E assim, nós observamos que houve, de fato, um aumento de operárias após a inserção de odontomacos, mas a gente não sabe muito bem o motivo. Né? Não teve uma reação significativa ao estímulo de predador e competidor, contradizendo a nossa hipótese inicial. E as possíveis razões, elas são ou então por deterioração do hidrocarboneto cuticular, ou então alguma mudança climática durante os testes, como por exemplo chuvas, que podem ocorrer comumente na nossa região. Nós também observamos fortes antenações das formigas cortadeiras, mas não é nada que a gente possa afirmar com clareza que seja algum comportamento de identificação ou então possa ter gerado isso. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição, vocês podem estar encaminhando para o meu e-mail.